Pelatih Lefundes mengungkapkan Pedro masuk di tim Madura United. Pedro punya karakter yang bagus. Dia kuat kalau ada di dalam kotak penalti. Dia pernah main di Thailand dan Malaysia. Dia punya pengalaman, ungkap Fabio Lefundes Selasa 12/7/2002. Jadi kami pemain punya karakter seperti itu. Dia tahu bagaimana sepak bola di Asia, tambahnya. Foco de treino hoje? Hoje eu havia conversado com os atletas e nós focamos muito mais na parte física e eu coloquei alguns estímulos com bola para eles poderem fazer algumas movimentações. Jadi saya bicara dengan pemain hari ini, kita latihannya banyak fokus kepada fisik, yang ada juga bergerakan dengan bola. E a gente automaticamente, sempre quando faz alguma coisa, procura trazer a bola como um fator de motivação e até porque ela faz parte diretamente do jogo. Karena kalau kita bawa sesuatu latihan, kita bawa motivasi dengan bola supaya mereka berganti dan kita berjalan sesuai minta coach. Essa posição que você estava precisando. Nós precisamos, sempre eu falo sobre isso, nós precisamos equilibrar o nosso elenco. Jadi kita harus imbang grup kita, dan saya selalu bicara itu. E para todas as posições, praticamente em todas as posições, eu tinha no mínimo duas possibilidades. Jadi di semua posisinya saya sudah punya dua pemain, dan di situ yang kurang. Eu precisava de um jogador de área, um jogador forte. Saya butuh satu pemain dari dalam kotak penalti dan dia kuat. Que a gente sabe que pode ficar muito pesado uma temporada inteira para o Beto. Karena kita tahu itu bisa itu pasar itu Beto terlalu di dalam kompetisi. E a gente, com essas dinâmicas de jogos home away, você precisa ter sempre alguém que mantenha o seu estilo de jogo em alta. Jadi kalau kita main home away, kita harus punya satu pemain yang bisa imbang dan sama-sama pemain lain kalau dia gantikan. E assim, o Pedro ele atende a essas características de um jogador forte, um jogador de área. Jadi Pedro punya karakteristik bagus, dia punya itu dia ada di dalam kotak penalti dan dia kuat. E já tem uma experiência de jogar por essa área aqui, pela Tailândia, pela Malásia. Dan dia pernah main di Thailand dan Malaysia, dia punya pengalaman. Então o pensamento foi, nós temos um jogador com essas características e que já tem uma certa adaptação a como é que funciona o futebol nessa Jadi área. kita punya pemain punya karakteristik seperti itu, dia tahu bagaimana sepak bola di sini di Asia, di tempat ini. E deixa eu falar sobre isso, uma outra situação. Saya mau bicara situasi satu lagi. Eu acompanho muitas vezes, eu acompanho algumas vezes publicações que fazem quando você escolhe algum jogador, alguma coisa assim. Jadi kalau saya ikutin beberapa kali ada publikasi dari wartawan tentang siapa yang kita pilih. E eu vi uma série de publicações falando que os números não são bons. Jadi ada berapa orang bicara itu nomor tidak bagus dari pemain tersebut. Como é que se avalia número? Bagaimana kita avaliasi satu nomornya dari prestasi dari seseorang? Primeira pergunta. Satu yang mau saya A tanya. segunda pergunta. Yang kedua, Um jogador que está na opinião de quem fala sobre números, que está com números altíssimos, ele não quer vir para cá. jadi pemain yang punya nomor tinggi pasti dia tidak mau main di sini. Nós demoramos um tempão procurando o nome ideal porque alguns nomes negaram. Kita cari terus namanya ideal karena banyak pemain itu tolak untuk datang. Quando surgiu a possibilidade do Pedro, eu não vou avaliar pelos números, eu vou avaliar pelo que eu preciso. Dia ada possibility Pedro, saya tidak lihat nomor, tapi saya lihat bagaimana kebutuhan tim. Eu dou um exemplo para vocês, Aline. Quando eu cheguei aqui em novembro do ano passado, Saya datang sini November tahun lalu, eu encontrei uma equipe e já tinha os estrangeiros aqui. dan saya datang ke sini dan sudah ada pemain asing di sini sama pemain lokal. E eu precisei fazer uma troca para poder equilibrar melhor o elenco. Então, Fui saya tirar o Rafael e trouxe o Renan. Dan saya harus ada pergantian pemain. Saya datang keluarkan Rafael, masukin Renan supaya imbang itu grupnya. Quando eu cheguei aqui, os números do Jajá eram ruins. Jadi saya datang sini nomor Jaja itu tidak terlalu bagus. Quando o Jajá veio para cá, no início da temporada, os números deles eram muito ruins. Jadi waktu Jaja datang sini mulai musim,
nomornya masih tidak belum kurang, masih kurang. E depois que eu cheguei aqui, o Jajá fez 8 gols, se eu não me engano. Kalau saya Não datang tenho ke certeza. Jajá, Oito. saya sudah tiba di sini, Jajá sudah cetak 8 gol. Aí agora alguém fala do número do Jajá? Sekarang orang bicara tentang Então nomor Jajá. espera trabalhar, espera o trabalho acontecer para depois falar do número. É, realmente, teve essa oportunidade e os números não foram bons. Aí ok. Yang tunggu kerja dulu, kalau sudah mulai kerja, sudah bisa lihat nomor dan bisa nilai itu nomor bagus atau tidak dari pemain tersebut. Não é assim que se avalia. Não é só falando que o número é esse, que o número é aquele. Não é assim. Bukan infelizmente. seperti itu avaliasinya dari pemain, tapi kita harus lihat situasi dan bagaimana kita avaliasinya. Oke, Coach, untuk kondisi sendiri Pedro kemarin datang dan latihan seperti apa? Como é que está a condição do Pedro? Como é que foi o primeiro treino dele? O senhor viu, observou? Justamente por isso, é o primeiro treino dele. Então, eu falei para ele que eu vou conversando com ele dia a dia. Jadi pertama latihan dari Pedro, saya sehari saya akan ngobrol dengan dia. E a gente vai, ele vai precisar conhecer os companheiros vão precisar conhecê-lo e eu vou precisar conhecê-lo melhor no dia a dia. Dia harus kenal sama temannya, saya juga harus kenal dia sehari supaya kita lakukan bersama. E a gente vai observando dia a dia como é que ele vai responder. Dan sehari kita lihat respon dari dia di dalam lapangan. E aí a gente vai tomando, vamos traçando objetivos à medida que a gente for tendo essas Dan kita respostas. dari situ kita langkah untuk objektif yang lebih baik dan apa yang kita bisa lakukan. Melihat training ground Madura United seperti apa? O que o senhor viu o treinamento do Madura, o campo? O que o senhor achou? Não posso falar ainda como centro de treinamento porque ele ainda está em processo de finalização. Jadi kita belum bicara itu selaluan itu treinamento karena masih ada beberapa hal kurang sini harus dilakukan. Ainda precisa fazer a montagem da academia. Harus dulu lakukan gymnya bagaimana nanti semua. Mas agora o campo é muito bom. Semua lapangannya luar biasa. A área que nós temos aqui de trabalho atrás do campo, pelos lados do campo, é muito bom. Kita punya luas lapangan untuk kerja dan bagus, kita senang. Eu não sei qual a quantidade das equipes que tem essa disponibilidade aqui na Indonésia, mas é uma vantagem que a gente leva em relação a isso. Saya tidak tahu berapa tim dan klub di Indonesia punya fasilitas seperti ini, tapi kita punya. E essa possibilidade de você estar perto da torcida também é uma coisa que eu nunca tinha vivido aqui ainda na Indonésia. Possibility itu kita punya kesempatan untuk ada dekat support dari kita sendiri itu luar biasa. Dan belum saya dapat itu dong merasain Isso é um saya di fator Indonesia. positivo também. Então sempre que a torcida vier para vir aqui para apoiar o trabalho, será bem-vindo. Selalu kalau penonton datang sini untuk support kerja kita itu luar biasa dan kita terima. Para reclamar não, reclamar já tem eu. Kalau komplain jangan. Saya Deixa que eu reclamo sudah com eles. komplain di sini, coach ada di sini. Ada lagi?